Oba, em Casa com os Peratala, começando mais um programa diretamente aqui desse estúdio que eu sou super fã, gente. Vocês têm que vir aqui conhecer. Nós temos 2 salas, todas com ar-condicionado, uma infraestrutura excelente. Você vem aqui, grava seu podcast, você pode gravar para o seu canal do YouTube, ou mesmo para televisão, enfim. Eles são todos preparados para te receber e para te trazer um resultado, assim, um trabalho perfeito. Nós estamos na Avenida Moema, número 300, sala 41, quarto andar. E eu quero mandar um beijo para toda a equipe, pro Guido e também para o seu sócio. E dizer que se você quiser participar do Em Casa com os Peratala, é muito simples. Liga no 11 983765514. Gente, quando a gente fala, né, em ansiedade, em luto, né, que são perdas, depressão, né, quando você está tão desconectado desse mundo, tão perdido muitas vezes, a gente tem que ter um apoio, sim, profissional, e tem que ser um bom profissional, né? Eu sempre digo que a gente tem inúmeras pessoas para escolher. E dentre essas pessoas, a gente tem que saber realmente com quem buscar, porque nós estamos falando de saúde mental, e isso é muito importante. Então, eu estou hoje recebendo aqui um querido, que é o Wander Alves. Ele é psicólogo, psicanalista, é também professor, palestrante, e ele vai falar para a gente um pouquinho sobre sua trajetória, sobre sua carreira, e seja então muito bem-vindo. Tudo bem, querido? Tudo bem, Sibeli. É um prazer, viu, recebê-lo aqui. Prazer é meu. Primeiro eu queria te agradecer pelo convite, né? É uma honra poder estar aqui. Eu tenho visto teu trabalho aí pelas redes sociais e sou seu fã, né? E é muito bom a gente estar aqui hoje para falar desse assunto que é tão importante hoje, né, Sibeli? Que é a saúde emocional, saúde mental, né? É verdade. E hoje em dia tem crescido muito, né, Wander? Cada vez mais que você vê, assim, o mundo está muito mudado, né? Do tempo dos seus avós, do tempo dos meus avós, dos nossos pais. A geração vem evoluindo cada vez mais e existindo muitas cobranças no geral, né? Da vida. Muito. Né? E muito. eu acho que depois que veio até as redes sociais, até piorou. Porque é muito fake news, é muita gente vendendo ilusão, porque não deixa de ser, né? Não. Quando você fala em imagem, você pode passar a imagem que você quiser, né? Sim. E existe uma estatística, Sibeli, que é o seguinte: segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, 1 a cada 2 pessoas, né, tem ou vai desenvolver a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, esse é um assunto que a gente precisa falar bastante, né, discutir bastante. A gente ainda tem aquele tabu, né? Aquela coisa assim, não vamos falar de ansiedade, não vamos falar de depressão, né? Bate na madeira, porque se a gente falar, a gente atrai. E é muito pelo contrário, a gente precisa falar, a gente precisa trazer debates, discussões a esse respeito, porque se a gente não tiver informações sobre isso, a gente vai sofrer muito. E a gente não vê a solução, né? Você não cura, porque você vai ficar se debatendo aí, batendo cabeça daqui de lá, e muita gente até suicídio, né? Leva até muito suicídio, a tantos... e depressão profunda, pessoas que não conseguem mais fazer mais nada, não resgata nada. Isso é triste, né? Sim, ninguém merece, na verdade, né? Ninguém. E eu acho que é um trabalho que você faz, que eu acho muito bonito. Quando a pessoa escolhe a área da psicologia, eu acho que é uma pessoa que tem que ser uma pessoa muito mais sensível, né? Do que os outros, eu acho. Porque está sempre em busca de uma melhora para o próximo. Sim. E isso é uma autoajuda, é um incentivo que essa pessoa tem do direito de ser feliz, né? Verdade. Isso é maravilhoso. Você sabe que eu aprendi psicologia, psicanálise com uma senhora chamada Dona Blandina, que é a minha avó, uma mineira. Você é mineiro? Sou mineiro. Pelo sotaque, até te perguntar o que você era. Você era carioca? E então, a minha avó era uma mulher, Sibeli, que assim, quando ela queria conversar comigo, ela nunca estava fazendo alguma coisa. Ela sempre dizia assim, ela parava, eu lembro que tinha uma mesa e ela colocava um banquinho de um lado, um banquinho do outro, e sempre olhava dos meus olhos, né? Dizia, sempre quando você for falar com alguém, olhe nos olhos, né? Ela me ensinou a diferença de ouvir para escutar, né? Ela dizia assim, ouvir, entra no ouvido e sai no outro. Escutar com o coração, né? Você ter essa sensibilidade, isso que você falou, que a gente precisa ter essa sensibilidade de acolher
acolher, de não julgar. E a terapia, ela é exatamente isso, né? Quando você acolhe o outro, quando você entende a dor do outro. É verdade. Então, um dos principais fatores para que a gente possa trabalhar essa ansiedade é isso, é o acolhimento, né? É trazer, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas isso é frescura, ansiedade é frescura, depressão Nossa, frescura. como a gente escuta isso? Eu tive síndrome do pânico há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, e o pessoal dizia para mim, isso é frescura, você não tem nada, você está ótimo, você não te falta nada. Sim. Né? Você tem tudo que você gostaria. Como assim? E as pessoas, principalmente as pessoas de casa, os próprios familiares, são os primeiros a abordar essa questão, tipo, você não tem nada. Exato. E só quem passa sabe o que é. É O que triste. É desesperador. Mas depois que você aprende, quando você passa pelo pânico e você aprende a lidar por questão mesmo de trabalhar juntamente com um profissional, você consegue até equilibrar. Você passa a não ter mais medo da síndrome, muito pelo contrário, você consegue sair fácil da situação. E tem que cuidar. Né? Eu sempre falo que as pessoas que me viam, eu estou dando um depoimento vivo meu. As pessoas que me viam diziam assim, Cibele, você não tem nada. Ninguém percebia que eu tinha. Porque eu não fiquei prostrada numa cama, eu não perdi a vaidade, mas eu fui me fechando. E isso tem tratamento, sim, e tem que correr atrás. O que não pode é ter medo. Exato. E tem que ter alguém para empurrar. Né? Alguém da família tem que falar, não, vamos, que esse negócio não está muito bom. Eu vivi em hospital. Olha isso. Era muito gozado, porque os médicos já falavam assim, as enfermeiras, Cibele, você não tem nada, porque dá taquicardia, dá uma série de fatores. Sim. E aí a gente já pensa que é coração, né? E na verdade é a cabeça, né? Você falando sobre isso, é interessante que às vezes as pessoas chegam no meu consultório, Cibele, e falam assim, Wander, eu quero que você tire essa ansiedade de mim, né? Eu não quero sentir ansiedade. E eu costumo dizer que a ansiedade ela é um aplicativo que já vem de fábrica, né, gente? Não tem como tirar. Você né? já nasce. Já, porque a ansiedade, ela tem ansiedade que é boa e ansiedade que é ruim. A ansiedade, quando ela te paralisa, quando ela te impede de viver, ela é ruim. Claro. Mas a ansiedade boa, ela espera de alguém, né? Por exemplo, quando você vai fazer esse programa, dá uma ansiedadezinha, aquela coisa, isso que te move, isso que te faz fazer com excelência, faz a gente prestar atenção nos detalhes. Então, essa é a ansiedade boa. Sempre que você vai dar uma palestra, você vai fazer alguma coisa, quer dizer, a gente fica com aquela ansiedadezinha, mas não é algo que nos paralisa. Aí eu costumo dizer o seguinte, a gente só precisa entender qual é o tipo de ansiedade. Ansiedade patológica, aquela ansiedade ruim que te paralisa, aquilo que você falou, o coração dispara, a boca fica seca, é horrível. É muito, a gente horrível. Fica meio tonto, isso. Né? Porque a ansiedade, a gente tem aqui no nosso lobo frontal uma coisa chamada amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela é responsável pelas nossas emoções. Então, ela é acionada automaticamente. Toda vez que o meu corpo, o meu cérebro interpreta, olha a palavra, interpreta que eu estou em perigo, ela é acionada. E aí, quando ela é acionada, tem uma descarga de adrenalina, cortisol e noradrenalina no meu organismo. Por isso que eu tenho aquela descarga, o coração fica... Para quê? Para eu ficar alerta, por exemplo. Por que isso acontece, Wander? Eu estou atravessando a rua, vem uma moto, um carro desgovernado, eu preciso dessa descarga de adrenalina para fugir. Para sair daquela situação de perigo. Então, é um choque, né? É um choque. Para quê? Você está dirigindo, atravessa uma criança na frente, você precisa ter uma descarga de adrenalina para reagir, porque se a gente não tiver isso... Então, isso é um aplicativo que a gente tem de fábrica, que Deus é tão perfeito que é muito bom. Wander, mas quando que isso é mal? Quando a gente tá com isso desorganizado, quando o nosso corpo ele perde a capacidade de autorregular. Por exemplo, quando a gente está com febre, o nosso corpo ele regula a nossa temperatura, para que a gente tenha uma estabilidade. Quando nós estamos com febre, tem alguma infecção, alguma coisa, o corpo ele perdeu a capacidade de se autorregular. Por isso que você tem febre.
E aí no cérebro a ansiedade é isso, é quando a gente perde a capacidade de autorregulação. O cérebro ele não está entendendo o que você precisa para reagir diante de uma situação, e quando você está, por exemplo, a gente pode estar aqui tranquilo e ter uma descarga de adrenalina do nada. Por quê? Porque o meu cérebro está desregulado. Aí tem problema, aí está com probleminha, né? Por que isso acontece? Porque a gente está muito acelerado. A gente perdeu Verdade, nós falamos agora há pouco com uma outra pauta exatamente sobre isso, como a gente está muito no automático, no piloto automático. Você não sente mais nada, você está comendo aqui, você está comendo, mas você não está nem prestando atenção no que é, o que tem, que sabor que é. Você não tem aquela entrega gostosa de estar comendo, está conversando, está conversando. Uhum. Não, está conversando, mas está na internet, mas que está não sei aonde, está falando para funcionar. Então você está no piloto automático, e quando você está no piloto automático, o tempo passa rápido e você não teve aquela sensação de saborear as coisas. A gente evoluiu tanto, em tanta tecnologia, isso é muito bacana, porque, por exemplo, milhares de pessoas vão nos ver, vão nos ouvir, a gente consegue chegar no mundo inteiro através dessa tecnologia, é muito bacana, mas de um outro lado, trouxe uns efeitos colaterais na nossa vida muito grandes. Eu lembro que quando eu era criança, lá em Minas, quando a gente queria comer uma pamonha, a gente ia de manhã colher o milho, aí ia ralar o milho, ia preparar, ter todo aquele processo. Quer dizer, para você comer uma pamonha era o dia inteiro, e aquilo trazia cura. Uma delícia. Porque era um relacionamento. Claro. A gente ficava ali, a minha avó contando história, a gente na beira do fogão ali, esperando, né, do forno, esperando a pamonha ficar pronta, e aquilo era importante porque a gente se relacionava. Hoje, até chegar e ficar pronta a pamonha, vocês estavam conversando. Né? E hoje você vai no mercado, a pamonha já está pronta, você não tem paciência para esperar 2 pessoas na fila para você pagar a pamonha. Verdade. Quando não tem já gente pedindo para passar na frente. E que tem aquele que ainda cede, né? Ainda tem aquelas pessoas que são educadas que cede. De repente você tá vendo uma pessoa com uma única compra e fala, olha, passa na minha frente. Isso é muito raro, sabia? Sim. E nós estamos então com a síndrome do pensamento acelerado. A gente nunca está. E aí, como é que faz, meu filho de Deus, para a gente poder se equilibrar mais, sem ter que tomar algum medicamento? Não sei se você é a favor disso, de tomar o medicamento ou sempre ou não. Ou dá para se resolver sem? Dá, na maioria das vezes dá, Sibeli, dá para resolver sem. É claro que uma medicação feita, prescrita pelo médico, é essencial em muitos casos, mas se a gente mudar os hábitos, aquilo que eu estava falando, a gente evoluiu tanto, e aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para trás. Olhar para trás no sentido, como que nossos avós se relacionavam? Como que a gente era lá? Por exemplo, na nossa época, era muito difícil a gente ouvir falar que um amigo tinha crise de ansiedade, crise do pânico. A gente não tinha isso. Não tinha, nem existia essa palavra. Porque a gente... Então, o que a gente precisa? Ou era louco, né? Ou então batia bem, sei lá. Tinha umas coisas meio assim, mas a gente não sabia descrever. Então, o que a gente precisa hoje? A gente precisa, basicamente... desligar um pouco o celular, tá na mesa com meus filhos. Eu falo que mesa, por isso que você tem, né? Por isso que você tem isso aqui, a mesa, né? Por quê? Porque a mesa é o lugar mais importante que tem para você relacionar. É ali que você olha para sua esposa, para o seu filho, que você sabe que tem alguma coisa acontecendo. Até para negócios também, né, Wander? Até para você fazer bater um papo com a pessoa, até para trocar uma ideia sobre algum negócio. Então, a mesa, ela é um lugar de aconchego, é um lugar assim que eu também sou super adepta. Eu acho que quando você falou num ponto também do celular, que eu acho um absurdo, hoje em dia os filhos já nascem com esse celular na mão e ficam cada um no seu quadrado. Né? Quando não estão ali com a gente, mas cada um na sua, numa introspecção total, sabe? Então é uma coisa que não dá, né? Eu acho que tem momentos, tem que ter horário para tudo também, né? Tem. E a gente na escola, eu acho que não. Acho que está saindo uma lei, não sei. Que parece sim. Eu estou achando ótimo. Não tem que levar celular para a escola. Porque você sabe que eu atendo muito adolescentes e às vezes quando eu falo com eles pelo WhatsApp, você tem que estar um tradutor, né? Porque eles falam hoje uma língua própria, né? Você não tem... É verdade. Você tem... É verdade, é VDD, não sei o que. Minha mãe que fala. Tudo, minha mãe tem 89 anos, quase 90, ela fala que o pessoal fala hoje pelo WhatsApp, tudo... código, inventaram um dialeto próprio.
que só eles entendem. Só Aí eles. Fica difícil. Então é muito importante essa questão desse relacionamento. Você sabe que eu tenho uma neta de 7 anos, a Alice. Ai, que graça. Ela sempre que ela tá comigo, eu sempre tô fazendo essas coisas. Eu falei, não, a gente não vai com o celular. Eu ando de bicicleta com ela, vamos pra piscina, vamos fazer coisas que possam trazer esse relacionamento de olho no olho, de estar se relacionando, de estar conversando, porque hoje, Sibeli, por exemplo, muitos adolescentes se cortam. Muitas pessoas Sim. hoje estão, muitos adolescentes hoje que os pais nem sabem. Por quê? Porque perderam aquele contato, perdeu o olho no olho, aquela coisa. Regras, eu acho também, né? Sim, Quando as pessoas hoje parece que tudo pelo celular para ela poder ficar em paz. Sabe aquela coisa de transferir, falar assim, olha, eu quero namorar, eu quero passear, então fica você com o seu celular aí. É o brinquedinho que eles dão na mão da pessoa para poder ela ter paz. Verdade. Isso é triste, hein? É muito. Porque para você também criar um filho assim, é melhor não ter. Não é verdade? Para os outros criarem. Né? Sim. Eu acho que você ser mãe, ser pai, é uma responsabilidade muito grande e que a gente tem que realmente tem que ter o dom, né? O dom mesmo de ser pai, de ser mãe. Sim. Tem pessoas que vêm para esse mundo e não têm vontade. E normal, ok. Cada um escolhe para si. Eu só acho que a gente tem que escolher coisas que a gente vai dar conta. Né? Verdade. Até para ter um mundo melhor. Agora, me fala uma coisa. Você, há quanto tempo atuando na sua profissão? 10 anos de consultório, né? De trabalho em hospitais também, há 10 anos. Olha que Estou legal. nessa jornada aí. Aprendi com a minha avó, desde criança, sempre. A minha avó me ensinou essa Aliás, essa sua avó profissão. deve ter sido... Ela é viva ainda, não? Não, morreu com 94 anos. Que graça, mas ela deve ter sido uma pessoa maravilhosa, né? Muito. De exemplo. Minha avó me ensinou. Minha avó foi a minha maior referência. Minha avó me ensinou. Uma avó mãe. Uma avó que me ensinou filosofia, que me ensinou psicologia. Sábia, né? Minha avó falava coisas assim. Coisas incríveis que depois eu vim ver frases do Frederico Nietzsche, que é um grande Olha, que filósofo. Então, interessante. minha avó dizia assim: as coisas não é como elas acontecem, é como você decide contar. Como é que a tua história você pode ter, ela pode ter sido de uma forma, mas como você decide contar ela é que vai fazer toda a diferença. Né? A sua história pode ter sido uma história de coisas que aconteceram e que te marcaram e que foram momentos ruins, momentos que às vezes te deixaram dor, mas quando você olha para essa história e decide contar ela de uma forma que Mais você leve, ressignifica né? para você e para o outro, é muito interessante. Se torna muito mais... O que você fala para a gente em relação, né? Porque você tem essa especialidade que eu acho muito interessante de ressaltar, que é a ansiedade, a depressão e o luto, né? Eu queria falar um pouquinho agora, que a gente está com metade do programa praticamente, sobre o luto, né? Porque as pessoas acham que o luto... geralmente a gente escuta muitas pessoas dizerem assim, mas tem que sair desse luto. Eu perdi meu pai. Não, mas escuta, vai ficar pensando no seu pai até quando? Então, eu perdi marido. Então, assim, as pessoas são muito aceleradas de achar que o luto tem que ser uma coisa rápida e se começa a demorar muito, já tem que ver o que está acontecendo. Então, como é que, na verdade, é o luto, você que estudou, para dizer para o pessoal de casa, até mesmo para poder entender e respeitar o luto da pessoa? Primeiro a gente precisa entender assim, Sibeli, que luto não é só quando a gente perde um ente querido. Luto, ele está ligado com perda. Toda perda é um luto. Por exemplo, término de um relacionamento é luto, mudança, criança que muda de cidade, muda de escola, vivencia um luto. Quando a gente perde o emprego é um luto. Então, luto, toda perda é um luto. Então, não é só quando a gente perde um ente querido. Não, às vezes tem muita gente que está vivendo luto porque a separação. O pai separou da mãe, a criança está vivendo um luto. Toda perda é um luto. Certo. E o luto, ele tem as fases, né, do luto. Né? Então a gente precisa entender que
claro que cada ser humano é único, mas o luto, ele tem mais ou menos uma duração ali de uns 5, 6 meses. Claro que ele pode se estender um pouco mais, mas se um luto ele passar desse tempo, ano. tem que se ligar um alerta, né, de se procurar uma ajuda de um profissional, porque a gente precisa, às vezes o luto ele tá ligado com a culpa. Nossa, será que eu poderia ter feito mais pela minha mãe? Será que eu poderia ter passado mais tempo? Então a culpa, ela vai remoendo ali, e esse luto ele vai se estendendo. Então se você não entender que você que essa culpa, essa não foi tua responsabilidade, você fez o que podia ter feito. Essa culpa você que está pondo na cabeça. Exato. Então, o luto, ele tanto ele não tratado, ele pode virar uma ansiedade, pode virar uma depressão e pode virar um suicídio. Coisa, hein? Agora, Wander, por exemplo, o luto, né, no caso. Tem lutos que as pessoas passam estando, vamos supor, estou casada. Então, durante meu casamento, eu comecei a ter alguns problemas de um relacionamento, ou descobri que o marido traiu, ou então a mulher traiu o marido. Então, assim, neste momento já está existindo um luto. Este luto, ele é diferente de quando a pessoa entra em choque, por exemplo, descobri que meu marido tem um amante, então eu vou separar dele. Tá. O luto de quem descobre, nessa coisa assim brusca, num telefonema ou no celular, que viu lá que ele está em conversa com a moça, ou que mostrou-se que ele tinha um relacionamento com ela, ou vice-versa, ela ou a mulher que está traindo, independente do sexo. Mas eu queria saber se existe se esse luto ele é igual de quem vivenciou o luto estando junto. Que sabe aquela coisa que você vai ficando? Sim. Que seria o tal do relacionamento tóxico. Tóxico, abusivo. Que as pessoas vão ficando e vão ficando. E o que eu sinto muito também, que não é independente da classe que você tem, pode ser média, pode ser baixa, como pode ser altíssima, as pessoas passam pelos mesmos tipos de trauma. Porque a gente pensa assim, só uma pessoa que é mais simples que passa. Não. É uma coisa impressionante como vem crescendo essa parte, que a gente fica vendo que pessoas tão inteligentes, tão cultas, passam por isso. Wander, por quem? Porque assim, o Freud, que é o pai da psicanálise, ele vai dizer que o trauma, ele acontece muitas vezes na infância. A infância sempre o trauma é mais traumático. Entendi. E aí acontece que, por exemplo, quando lá na infância, isso a gente parte de um pressuposto para a gente construir uma linha de raciocínio. Sim. Lá na infância, essa mulher, ela viu os pais separarem, ela viu o pai trair a mãe, ela já carrega esse trauma já no inconsciente, tá? E aí pode ser que ao longo da vida esse trauma não se manifeste? Pode. Se ela tem um casamento, se ela vivencia um relacionamento bom. Normal. Mas se lá na fase adulta, onde ela casou, esse ciclo se repete, o que acontece? Ela vai invocar lá do inconsciente o quê? Esse trauma que ela vivenciou junto com o pai, que ela viveu. E aí o que acontece? Aí a gente vai falar dessa coisa, quer dizer, juntou isso, e aí essa pessoa vai ter uma dor muito maior, porque ela está vivenciando um gatilho. Duplamente. Um gatilho lá atrás, lá dos pais. E aí o que acontece é que a gente tem muito essa questão também de que eu falo de pacto parental. A gente sempre vai honrar os nossos pais num sentido negativo. Quer dizer, se você olha na terapia hoje... Se eu vi que meu pai traiu, então é normal que eu também seja traída. É uma coisa assim? Então, vamos lá para a gente entender isso. Se a minha avó... Claro, gente, que isso não é uma regra, tá? A gente está fazendo... se o meu avô traiu minha avó... meu pai traiu minha mãe, é muito provável que algo aconteça. Por quê? Porque a gente carrega um pacto que diz assim: eu não posso ser melhor do que a minha mãe separou, minha avó, eu não posso ser melhor do que as mulheres da minha família, as mulheres da minha família separaram, então todos nós, eu também tenho que separar. Eu tenho um empresário, cara fantástico, cara que tudo que ele toca vira ouro. Eu cara sei, fantástico. tem gente assim mesmo.
E aí, ele veio fazer terapia comigo, ele estava na terceira empresa que ele tinha quebrado. Terceira empresa. E ele, Wander, eu preciso entender isso, preciso entender isso. E aí, a gente falando sobre o luto, ele vivia esses lutos. E aí, um dia, ele estava na Disney com a família dele, ele me ligou. E aí, ele falou assim, Wander, eu não posso estar aqui. Eu falei, você não pode estar aí? Ele falou, não, eu não posso estar aqui porque eu olhei as redes sociais, o meu pai não tem o que eu tenho, meus irmãos não têm o que eu tenho. E aí a gente tem aquela culpa de dizer assim, eu não posso ser... E olha que aqui coisa interessante. Não tem o direito, é uma coisa da culpa. Ai, nossa senhora. E aí ele quebrava. Ele quebrava para se tornar no nível do pai e dos irmãos. Jesus. E aí, quando ele vem fazer terapia, que ele entende... Hein? É louco. Coisa doida. A mente é um negócio... Gente, é um negócio surreal. muito louco. E aí ele se auto-sabota. Exatamente. E aí ele quebra, ele faz isso. E fica uma pessoa infeliz, né? Muito, porque ele tem todo o direito de ser feliz, né? Claro. Que coisa, ele mesmo provoca essa infelicidade nele mesmo, uma coisa de doido. Bom, e aí no fim ele conseguiu ficar bem. Sim, aí quando você entende de onde vem esse sintoma, ele desaparece. A terapia é muito louca por isso, é muito interessante. Na parte, voltando na história do luto, então só para o pessoal de casa entender, o luto quando, independente se você vivenciou junto e manteve, tem essa história que você acabou de contar, que eu achei interessante, como também aquela pessoa que levou um choque, tipo, descobri tal, não quer mais saber, que aí ela passa a entrar no luto. Existe diferenças de tempos para você ficar nesse luto? Não, cada ser humano é único, cada ser humano vai então, depender das pessoas que estão ao redor dela, do apoio que ela vai ter, do acolhimento, depende muito. Tá, então quer dizer que, gente, só para vocês entenderem, se você passou de 1 ano desse teu luto, você já está sinal de alerta, porque ele falou que é no máximo 5, 6 meses. Passou disso, eu tenho amigas, eu tenho pessoas, como eu também vivi meu luto durante muitos anos, estando casada. Então, assim, tem coisas que, e como você falou, cada um tem o seu Eu tenho uma mulher que está vivendo um luto há 20 anos. O marido foi embora. O marido foi embora, separou, já casou com outra mulher, tem outra família. E ela tá esperando o marido voltar há 20 anos, Cibele. Ela tá num luto eterno. Mas aí entra naquilo que você acabou de falar, a pessoa também não querer. Parece não teve uma ajuda, não teve um acolhimento. Porque, gente, ninguém merece, pelo amor de Deus. Não deu certo, vira a página. Ótimo. E outra coisa, o lance também desse lance da culpa também, isso é triste, gente. A gente ficar carregando uma culpa que a gente não tem necessidade de ter essa culpa, muito pelo contrário, vai ser feliz, né? E a pessoa fica ali naquele emaranhado de se culpando, pelo amor. Eu acho que a pessoa não é feliz em nada. Por mais que ela conquiste bens materiais, lá dentro com a pessoa ela tá péssima. Verdade, né? Verdade. Agora eu gostaria também que você deixasse suas redes sociais, nós estamos já quase finalizando, 27 minutos, passa rápido. Como passa rápido, não, né? todo mundo fala. Eu fico ligadinha ali que eu tenho que ficar, porque senão eles cortam a nossa conversa. Eu não quero que ninguém corte. Eu quero que você passe suas redes sociais, fique à vontade, esse contato, telefone, o que você quiser. E quero te agradecer também. O meu Instagram é Wander Alves, né? Psicanalista Wander Alves. Nós temos um canal no YouTube também, que é o Wander Alves, né? Lá a gente tem algumas aulas, alguns vídeos que a gente sempre está dando algumas dicas, falando sobre ansiedade, sobre depressão. Então, se você quiser me seguir lá no Instagram, se quiser acessar nosso YouTube também, né? Muito bom. E eu fiquei muito feliz de ter te conhecido. Quero mandar um beijo pro pessoal de Jundiaí também, o Wander também de lá. E também te agradecer, Wander. Muito obrigada, viu? Prazer foi meu. Você deixa a gente muito à vontade e isso é muito bom. É um bate-papo bem gostoso mesmo. E te parabenizar mais uma vez por esse sucesso, esse programa e por trazer assuntos que as pessoas precisam realmente. Que é o que eu mais busco. É isso, é trazer assuntos importantes para uma sociedade, para um dia, para a gente ter um mundo melhor, né? Com certeza. Então, gente, fica aqui a dica do Wander. Adorei. Um beijo grande para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 8h30, horário de Brasília, pela rede STP TV. Beijo, tchau, tchau.